O Filho do Homem vai ser entregue. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, como a palavra de Deus é maravilhosa, ela nos traz alegria e ao mesmo tempo uma certa preocupação, uma certa angústia, por causa da sua verdade, por causa da sua força. A palavra de Deus, meus queridos, nem sempre ela é bem aceita. E Jesus já falava isso. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nenhum profeta. Isto é, a palavra de Deus muitas vezes não aceita no coração do homem, principalmente diante da verdade. A gente vai logo rejeitando ela, sempre vai brotar alguma resistência, porque ela é terrível, a palavra de Deus. Ela vai penetrando e nada pode resistir à sua força e o seu poder. Ontem nós tivemos no Evangelho uma pequena amostra que Jesus tinha ensinado os discípulos a rezar, a se livrar daquelas coisas que impedem o reino de Deus. E um deles não conseguiram eliminar o problema. Tiveram que pedir a intervenção de Deus, intervenção de Jesus. E ele chama aquele grupo, homens incrédulos. Até quando terei de suportar-vos? Palavra de Jesus. Por quê, meus queridos? Não que ele esteja chamando, mas está mostrando para os discípulos: meus queridos, eu estou aqui, estou ensinando a vocês a força e o poder que vocês têm comigo, vivendo no meu espírito. E geração
adúltera, que ele chama, porque passa a amar mais as coisas do mundo, se preocupar com as coisas do mundo, se gloriar nas coisas do mundo, se encher das coisas, da sabedoria humana. E a gente vê muito isso, queridos. Como eu gostaria que vocês vissem também essas forças, sabe? Que são tão visíveis e que nos prejudicam. Hoje no Evangelho a gente vê a mesma situação. Enquanto Jesus está falando de uma coisa, o homem está pensando em outra coisa. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos da igreja de Cristo, o nosso coração está voltado lá para o outro lado. Quando Deus pede para nós caminharmos na sua sabedoria, nós caminhamos na sabedoria humana. Por exemplo, né? A partir de hoje, se eu não me engano, temos o curso de aperfeiçoando ou crescendo no conhecimento da fé aqui. Poucos, meus queridos, poucos, de milhares e milhares que a gente vem falando, mas poucos irão. Agora, faça um curso, meus queridos, da sabedoria humana. Todo mundo corre para lá. Todo mundo até se entrega de corpo e alma. E vão se alimentando disso. Não é sem sentido, meus queridos, que hoje nós temos uma igreja fragilizada. Porque o homem ama mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Não tem o que dar. Quem tem fé, meus queridos, dá. Quem tem amor, dá. São Francisco já nos ensina. É dando que se recebe. Quem quer dar fé, meus queridos? A igreja precisa de catequista. A igreja precisa, principalmente na nossa paróquia aqui, estamos criando a pastoral da comunicação, a pastoral do dízimo, a pastoral de muitas coisas. Quem se apresenta, meus queridos? Quem vai dar esse alimento da fé, do testemunho? Poucas pessoas. Essa situação que nós estamos vivendo, queridos. Enquanto Jesus fala, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles vão matar, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Os homens pensam do outro lado e pensando que é maior, pensando se aproveitar para crescer diante dos homens, aparecer diante dos homens. Hoje a gente vê muito isso, até na nossa igreja. Eu vou fazer serviço para que os homens me vejam. Está buscando os seus próprios interesses e não o interesse de Deus, a vontade de Deus. Precisamos rever, meus queridos, a nossa caminhada de cristãos na nossa igreja. Precisamos mudá-la. Precisamos crescer, nos transformar. O cristão que serve por amor a Deus e aos seus irmãos, sem nenhum interesse, sem nenhuma barganha, sem nenhuma moeda, somente
por amor. Uma igreja de servos. E que no final vai dizer: eu fiz, Senhor, e ainda sou um servo inútil. É claro, queridos, que para viver essa proposta de Jesus, essa vontade de Deus, não é fácil vencer a si mesmo. Não é fácil nos desapegar, meus queridos, das coisas do mundo para amar as coisas de Deus. Não é fácil lutar consigo mesmo. Não é fácil deixar de amar o mundo e amar mais a Deus. Não é fácil. Leva um bom tempo. Uma pessoa que está muito tempo no deserto, 10 dias, 20 dias sem tomar água, com a garganta totalmente ressequida, a gente não pode dar água diretamente para ela, porque ela vai morrer. Temos que primeiro umedecendo até chegar na condição que ela possa tomar água. É esse amor exagerado que nós temos, esse amor dessa busca, desse depósito que nós colocamos no lado humano, no lado do mundo, que precisa ser trabalhado. E leva-se tempo, queridos. E se não tomar o remédio, fica muito difícil. O remédio é a palavra e a Eucaristia, renovando a nossa fé. Como diz o salmista: confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. É por isso que eu digo na angústia: quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso. O homem vivendo, meus queridos, dessa forma que vive hoje, vive numa terrível angústia, numa terrível desolação. Olhe as consequências, meus queridos, que estão ao nosso lado. Uma sociedade extremamente violenta, porque os homens confiam nos homens e depositam a sua fé nos homens, em vez de procurar aquele que é capaz de mudar. Nas famílias, quantas famílias desestruturadas. Ontem nós estávamos meditando justamente isso, nessa parte da responsabilidade de amar a Deus e de amar ao mundo, de se envolver com as coisas de Deus e da igreja. Na família, o primeiro que deve conduzir a Deus é a sua família, é o homem, o Adão, auxiliado pela sua esposa, a Eva, levando seus filhos para diante de Deus. Se inverteu. Aquele que é responsável não se preocupa mais, e a Eva toma a frente, graças a Deus. Toma a frente para levar os filhos, muitas vezes, enquanto Adão está lá, sentado no sofá, diante da TV, ou com os amigos, tomando uma bela de uma cerveja, e se esquecendo da sua obrigação. Queridos, a Eva não tem a força do Adão. Ela é auxiliar, mas pela graça de Deus ela faz esse trabalho, né? E se preocupa ainda, como muitas mães se preocupam.
O Adão passou a olhar mais o mundo, acreditar em si mesmo e viver por si mesmo, e se esqueceu de Deus. Não é sem sentido que nós vivemos uma família desestruturada, a começar pela sua base. Os filhos que deveriam obedecer, muitas vezes se tornam rebeldes, porque o verdadeiro encontro da vida, da família, é do pai, da mãe, o pai que leva a sua esposa e os filhos diante de Deus. São essas situações, queridos, que Jesus coloca para nós, uma geração de adúlteros. O homem passa a confiar mais em si mesmo e até mesmo se esquecer, viver pela sua própria cabeça, pela sua própria sabedoria. É isso que Jesus chama de adultério. Tu está me trocando por outro, por ti mesmo. Eu que sou o teu Deus, eu que te alimento, eu que te sustento, eu que sou o teu Criador. Que neste dia, meus queridos, a palavra de Deus, que vem nos ajudar a abrir nossos olhos, que nós possamos olhar para Jesus e ver o sacrifício que Ele fez, de dor, de sofrimento, por causa de todos nós, por causa de toda a humanidade e de toda a criação. Veja o grande amor que Deus tem por todos nós. Eu que passei por tudo isso, e tu não consegue me olhar e nem me ver. Eu sou teu Deus, eu sou paciente, eu sou ternura, eu sou amor, eu sou misericórdia, eu sou o teu Pai, diz o Senhor.